O Renato não deu apenas, deu também uma cutucada no departamento de formação da base do Grêmio. O Renato deu, no meu entendimento, uma bordoada. E se isso é dito por um jornalista aqui desse programa, vira uma calamidade lá na arena. Todo mundo reclama, estão criticando a base que forma Everton, que forma Jean-Pierre, que forma Matheus Henrique, Darlan e Pepe, e vocês estão criticando. Isso foi dito pelo Renato. É um discurso, é uma encrenca, uma bronca interna que ele trouxe para fora. Ele, em vez de falar isso internamente, e é o direito dele, ele colocou para fora. Então, direção do Grêmio, abraça essa e resolve essa com o treinador do Grêmio, porque desta vez não foi dito por um jornalista. É fogo amigo. Eu não estou tirando a razão do Renato. Eu acho que o mais adequado seria ele fazer essa crítica interna. E tem uma desconfiança, uma leitura do fato que o Renato quer com isso dar o seguinte recado: eu quero entrar mais na base. Eu quero entrar mais na formação, ou até para colocar alguém da sua confiança, que ele acha que tem uma qualificação melhor, mais adequada para trabalhar nisso, porque a crítica do Renato é muito forte à formação de atletas da base gremista. JB. Meneghetti, existe um padrão nessa reclamação do Renato, sabe por quê? Se vocês forem lembrar, o Arthur tinha exatamente esse mesmo problema. Ele não terminava as partidas, ele não conseguia terminar a partida porque ele cansava. Depois isso aconteceu com o Mateuzinho, que hoje consegue ter uma regularidade, de uma melhora física, e já aconteceu com outros jogadores. A gente está vendo o Jean-Pierre aí, que está passando um baita de vários perrengues por questões físicas, e a adaptação ao profissional ela é muito dificultosa sim. Mas eu confirmei essa informação de que o que falou o Renato, é óbvio, eu não vejo todos os jogos da transição, mas esse menino Wanderson já estava tendo câimbras na transição. E, cara, tem dois fatores: a preparação física, que é o preparo físico, o preparador da base e também do Renato, porque ele já estava há um tempo do profissional, mas tem o lado profissional do jogador. Não estou acusando o Wanderson de ser mau profissional, estou dizendo que são os dois fatores. Por exemplo, se hidratar bem, alimentar bem, principalmente. Às vezes não depende só do jogador, né? Às vezes não depende só do jogador, né? Não. Dependendo de onde ele vem. O Fluminense tinha um caso de jogadores que comiam salsicha no almoço. Não, tá, mas o Wanderson tá aqui há um bom tempo. Não, tá, mas isso tu leva pra vida. A formação do garoto até o... Tudo bem, mas desculpa, se tu tá num clube profissional, onde tem nutricionista, onde tem tudo mais, o cara pode... Só que aí onde é que eu quero chegar, tá? Onde é que eu quero chegar? Tem cara que vai no fast food, em rede conhecida. Não tô dizendo que é o Wanderson, tá? Tô dizendo que tem muito cara que tá toda noite lá. E aí o almoço dele é um hambúrguer desse tamanho com batata frita e Coca-Cola Diet. Eu acho Diet para equilibrar. Vai dar uma compensada, o cara bota. Nem é diet mais, é zero que se diz. A gente já fez um merchan para a marca fabricante de refrigerante. Baldasso, eu quero te ouvir sobre a bronca do Renato. Não, eu acho que no mérito o Renato está certo. Se o jogador está chegando incompleto, seja técnica ou fisicamente na área profissional, ele tem que contestar isso, tem que buscar explicações. Eu acho que ele está errado na forma. Eu acho que ele deveria fazer isso internamente. Imagina um cara das categorias de base do Grêmio ouvindo isso, pensando, por que o cara não veio aqui falar comigo, cara? Por que não veio discutir isso comigo? Fazer isso publicamente sempre é feio e desnecessário. Agora, a razão que ele tem, não dá para tirar. O Renato colocou, Baldasso, no meu entendimento, todo mundo na berlinda, da base do Grêmio para baixo, de quem coordena a base do Grêmio, está todo mundo na berlinda. Ele criticou a fisioterapia da base, a área médica da base, preparação física da base, e quem gerencia, eu não sei quem é que gerencia a base do Grêmio. Francesco Barletta. Hã? Francesco Barletta. Eu fico imaginando o Francesco Barletta, nome italiano, o Francesco eu não conheço, mas que deve fazer um baita de um trabalho, porque o Grêmio está formando jogador em cima de jogador. Hã? Muito bom profissional. Imagino que sim, porque um abraço ao Barletta aí, deve estar nos assistindo agora. O Grêmio está formando um jogador com talento, talvez um dos times brasileiros que mais forma um jogador qualificado. O Renato vai lá e dá um laço, porque o que o Renato fez foi uma crítica, gente, muito forte. Não vamos tratar isso com menor importância, como se fosse irrelevante, porque não é. E uma crítica pública. E o Renato estava visivelmente desconfortável com essa sequência de câimbras do lateral Wanderson. O que não dá para entender, e aí eu vou tentar, mais uma vez eu vou pedir, não é que a gente quer, não estou batendo em ninguém, estou só ponderando e tentando refletir. Tu já notou que as críticas são sempre relacionadas a alguém da base? A gente vê muitos problemas físicos no Paulo Miranda. Não está certo. O Maicon, há quanto tempo o Maicon? O Maicon, monstro, mudou, Grêmio é antes Maicon, pós-Maicon. Há quanto tempo o Maicon está tendo problemas? O Kahneman teve problema, a gente falou aqui, o Kahneman perdeu 25% da capacidade pulmonar devido à Covid-19. E o Renato disse que não ia falar do problema dele para não expor. Só que aí chega no guri da base, pau no Jean-Pierre,
pau no Wanderson, pau na base. Pô, como gostam de dar pau na base? Acho que o Renato quer entrar mais na base, Gabriel. É Acho que ele quer colocar a mão lá dentro para dar uma controlada melhor. Nesse ponto eu fecho muito com o JB, porque fica a impressão assim, ele começa a falar do garoto e é justamente aquilo que o JB falou. Não é que a gente está falando do Wanderson, mas fica aquela impressão, pô, será que o Wanderson não se cuida? Será que é por isso que... E no caso, acho que nem deve ser. Eu acho que é muito do garoto, ele tem 19 anos, ainda está entrando no profissional, ele estava na transição, que não é a mesma preparação, tem toda uma diferença, mas é que aí fica aquela impressão, pô, será que é ele? Qual é a culpa? E aí, na verdade, às vezes é até natural do jogador sentir. Outra. Fala, Davi lá. Davi quer complementar sobre o Wanderson. Ô, Meneghetti, até para deixar claro, eu fui atrás das pessoas das categorias de base e a leitura que foi feita foi um tiro no próprio pé do Renato. É importante dizer, há, digamos, um atrito das categorias de base, de algumas pessoas da base com o treinador por conta desse tipo de postura que não é novidade. Mas foi um tiro no próprio pé, porque nas categorias de base o relato é: o Wanderson nunca sofreu com cãibras, não desta forma, apenas questões naturais. E o Wanderson está no plantel profissional desde o início de 2020. Ele participava do time de transição e aí não tem nada a ver com a base. O time de transição responde ao departamento de futebol do Grêmio, ou seja, não é mais da alçada lá do CT Presidente Hélio Dourado. Então existe essa ranhura. O Wanderson, toda a formação física recente dele é do time profissional e não das categorias de base. É a base, como disse o Davi, ele foi checar a informação com os responsáveis pela base do Grêmio, é a base respondendo para o Renato. Gera um desconforto que vai ser administrado por alguém. Só imagina o presidente Romildo Bolzan com essa capacidade, já que eu acho que às vezes o vice-futebol do Grêmio, Paulo Luz, se omite de resolver algumas questões. O discurso do Renato, até eu acho que ele tem razão no mérito. A base do Grêmio está dizendo que não, ele até pode ter razão no mérito, mas no momento que ele externa isso, que ele verbaliza publicamente, pega mal para o clube.